Oi, gente! Tudo bem? Bom, chegamos aonde eu mais gosto. Continuando o nosso curso, continuando classe gramatical, a gente vai ver o advérbio, tá? E aí agora a gente vai entender por que eu troquei a ordem das classes gramaticais, por que eu antecipei o numeral, o artigo, né? O pronome. E agora a gente vai entender por quê. Porque chegamos ao tão querido da professora, o advérbio, tá bom? Então, conceito de advérbio, né? Vamos começar pelo conceito. O advérbio é a palavra, a classe gramatical, invariável, né? Junto a ela eu tenho a preposição, a conjunção, a interjeição, enfim, ela faz parte de um grupo chamada de invariáveis, sabe? São palavras que não flexionam. Então eu tenho aqui, ó, e olha aqui que eu fiz aqui várias fichinhas, tá? Porque o quadro não deu certo, eu já esqueci o quadro, não dá para enxergar nada. Então eu fiz assim, ó. Eu fiz assim pra gente ficar melhor, ó, pra vocês, ó. Então, olha lá, os advérbios, né? A classe gramatical que não flexiona, lá entre parênteses, invariável, né? Elas são invariáveis e transmitem, né? Uma circunstância. O que é isso, uma circunstância? Uma palavrinha, né? Que vai modificar ou um verbo, ou outro advérbio, ou o adjetivo, tá? Então, vamos por etapas. Então, eu fiz aqui umas frasezinhas também, pra gente conseguir entender isso. Olha aqui. A gente começa assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, vamos lá, devagarinho, pra gente entender. E pelo conhecimento que a gente já tem, a gente já consegue classificar cada palavrinha, tá? Enquanto classe gramatical. A gente diz que é uma análise morfológica, tá? A gente vai conseguir, graças a Deus, já dizer, né, a que classe gramatical pertencem essas palavrinhas aqui. Então, a primeira frase é: Carlos saiu anteontem. Então, eu já digo que Carlos é um substantivo, né, nome próprio. Saiu, verbo. E anteontem? A gente tem aqui um advérbio. E que circunstância esse advérbio expressa, né? Anteontem, ontem, hoje é a circunstância de tempo, tá? Que é uma das circunstâncias expressas pelo advérbio. Na frase B, eu tenho: eles moravam aqui. Vamos lá? Vamos classificar aqui, ó, morfologicamente falando. Eles, a que classe pertence? Eu, tu, eles, elas. Pronome pessoal reto. Isso, pronome. Moravam, verbo. Aqui, aqui, ali, lá. Que circunstância expressa esse advérbio? Lugar. Segunda circunstância que pode expressar o advérbio. Carlos caminha depressa. Novamente eu tenho um substantivo próprio, nome de pessoa, né? Grafado com letra maiúscula. Carlos caminha, verbo caminhar, depressa. Devagar, depressa, calmamente. É um modo como Carlos caminha. Então, expressa uma circunstância de modo esse advérbio aqui. Talvez vá à festa. Talvez, não tenho certeza. Talvez vá, verbo, à festa, lugar. Então, talvez é advérbio que expressa uma circunstância de dúvida. Não é isso? Não tá certo. Talvez, né? E vamos lá. Eu já tenho aqui 4 circunstâncias, né? São muitas. Aqui eu vou trazer algumas, mas são muito, e eu sugiro que vocês procurem nas gramáticas, na própria internet, que tantas circunstâncias são essas expressas pelo advérbio. Vamos lá, que eu trouxe outra aqui, ó. Ele estava muito cansado. Ele, eu tenho novamente o pronome pessoal reto. Estava, né, o verbo estar. Muito
muito cansado, né? Muito. Que circunstância é essa? Intensidade, né? Não era pouco, bastante, muito, tá? É um advérbio de intensidade. Na frase seguinte, eu tenho não nos deixaram ir. Não nos deixaram ir. Não, negação, tá? Então, nos, pronome, nesse caso não é pessoal reto, é oblíquo, não é isso? Nos deixaram verbo, ir verbo. Eu tenho uma locução verbal, né? 2 verbos juntos. Então, não nos deixaram ir, nos, pronome, e o não é o advérbio de negação. Em oposição, logo abaixo eu tenho sim, né? Eu sei matemática. Mentira, né? Sim, eu sei matemática. Então, esse advérbio aqui, ó, expressa uma circunstância de afirmação. Tranquilo? Muito mais circunstâncias são expressas, volto a repetir, pelos advérbios. Vão procurar, vão buscar, vão pesquisar, tá? Essas são as principais, não é isso? Aí, o que eu trago aqui para vocês? Muito interessante, né? Isso aqui é um triângulozinho que mata toda a charada, né? Porque como a língua é viva, e eu vivo dizendo para vocês que língua portuguesa, e é o que deixa as línguas, né, muito mais belas, é essa questão de nada ser fixo. Nada é fixo, tudo depende do contexto. Então, analisar, descobrir, é muito interessante, né? Eu acho. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo, não é isso? Com advérbio no meio. Para vir mostrar a vocês que o advérbio, ele modifica, ele se relaciona com outro advérbio, com um verbo ou com um adjetivo. Sempre. Tá? Então, ele modifica essas 3 outras classes gramaticais. Ou, no caso, 2 outras e a ela própria. Não é isso? Então, vamos lá? Trouxe 3 exemplos aqui para mostrar direitinho como é que ele se relaciona com o verbo, como ele se relaciona com outro advérbio e com o adjetivo. Tá? 3 exemplos para vocês entenderem direitinho. Vamos dizer assim que o advérbio ele não se relaciona com o substantivo de jeito nenhum, são brigados, né? São de mal para sempre, eternos. Então, vamos lá, pra gente nunca esquecer, tá bom? Porque senão vai dar zebra, se a gente achar que advérbio se modifica substantivo. Vamos lá. Na letra A, eu trouxe, eles chegaram muito tarde. Tarde é um advérbio de tempo. O muito é um advérbio de intensidade. Então, eu trouxe aí um exemplo de um advérbio modificando outro advérbio. Eles não chegaram tarde, simplesmente. Eles chegaram muito tarde. Então, o advérbio de intensidade muito está aí para modificar o advérbio tarde, para dar ao advérbio tarde uma outra circunstância. Entendeu? Então, aqui o primeiro exemplo é de advérbio se relacionando, modificando um outro advérbio. Na segunda frase, eu tenho todos estavam muito alegres. Todos estavam alegres. Mas eu quero dar uma circunstância diferente a esse adjetivo alegre. Não estavam simplesmente alegre. Eles estavam muito. Eles estavam, poderia ter botado outro para ficar mais claro, bastante alegres, né? Então, poderia ter botado um outro advérbio. Poderia ter botado um advérbio pouco alegres. Nem muito, nem bastante. Pouco, né? O importante é que aqui um advérbio, bastante, muito ou pouco, estaria modificando um adjetivo, que é alegre. Tá bom? E lá na última eu trouxe nós comemos bastante. Nós... pronome pessoal, terceira, né? Terceira não, primeira do plural. Nós estamos, verbo estar, bastante. Nada disso, Adriana. Nós comemos bastante. Comemos. Nós, pronome pessoal. Comer, verbo, né? Nós comemos. Nós comemos. Mas eu quero modificar esse verbo, comer.
quero dar a ele uma nova circunstância. Nós comemos bastante. Tá? Então, aqui, para fechar, eu tenho um exemplo de um advérbio modificando o verbo, que no caso é o comemos. Tá tranquilo? Então, ó, fica a tarefa, por enquanto, de buscar novas circunstâncias, né? Pra gente ficar craque, não é isso? E aí, eu vim trazendo aqui uma dificuldade, né? Uma dificuldade. Aonde que tá aqui a dificuldade? Eu tenho duas frases. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. No caso aqui da primeira, ó, Lia comprou bastante blusas. Será que eu uso bastante ou bastantes? Eu vou precisar saber. Esse bastante, ele está se modificando que palavra na frase? Que outra classe gramatical? Ele não está modificando a palavra blusas, né? Ela comprou blusas, mas eu vou dar uma nova circunstância a essa palavra blusas aqui. Bastante ou bastantes blusas. Se blusas for um verbo, um advérbio ou um outro advérbio ou um adjetivo, se essa palavra que ela está modificando, que o bastante está modificando, for um advérbio, um adjetivo ou um outro verbo, como aqui no triângulo, né? Eu disse que só pode modificar, se relacionar com essas três classes gramaticais. Só que aqui é blusas. Blusas é advérbio? Blusas é adjetivo? Blusa é verbo? Nunca, né, gente? Blusa é substantivo. E eu falei que advérbio não tem relação nenhuma com substantivo. Eles não se dão, né? Eles brigaram. Então, eu não posso classificar isso como advérbio. Bastante nessa frase, olha que lindo, a língua portuguesa é linda. Bastante nessa frase não é advérbio. Repito, por quê, professora? Porque ele não pode modificar um substantivo. Então eu vou ter que descobrir que classe gramatical é esse bastante aqui. Eu já descobri que ele não é advérbio. Se ele não é advérbio, oba, então ele pode levar S para acompanhar o substantivo, tá? Isso aqui já está sacramentado. Advérbio que é invariável, né? O que acompanha o substantivo vai flexionar para concordar com ele. Como é blusas, é bastantes, tá? A resposta é bastantes blusas, nesse caso aqui. Agora, nesse caso aqui, só me falta saber o que esse bastante é, né? Que classe gramatical é esse bastante, né? Aí eu vou lá direto ao caso, depois você vai me dizer se poderia ser outra classe gramatical que não fosse um pronome indefinido, né? Pronome indefinido. O pronome, ele é complexo, porque ele se subdivide em muitas outras, né? Muitas outras classes. É um pronome demonstrativo, é um pronome pessoal, que pode ser reto, que pode ser oblíquo. Ele pode ser um pronome possessivo, meu, teu, não é isso? Ele pode ser pronome relativo, que, qual. Ele pode ser pronome de tratamento, você, vossa senhoria. Ele, enfim... Nesse caso, ele é um pronome indefinido, aquele que não mensura exatamente a quantidade, né? O muito, o bastante, eles podem se comportar